Moçada, nós vamos estudar. Pessoal, você vai ver diligência por diligência, cada uma, quem dera. São inúmeros diligências em vários artigos. Mas já vou colocar a base legal para vocês. As diligências no CPP, a maior parte estão no artigo 6º, artigo 7º, artigo 13. Inclusive 13A e 13B, mas faz parte do 13. Quando eu expliquei para vocês que uma das características do inquérito policial é que tem início, meio e fim, o início é a forma de instaurar. Ora, logicamente, uma vez que tenham instaurado o inquérito, o delegado e seus agentes vão praticar seus atos de natureza administrativa, suas diligências buscando apurar o fato. Então, vamos ver que diligências são essas. Se eu colocar uma a uma escrita aqui, moçada, a gente não acaba nem hoje só escrevendo, que são várias. Então, eu vou pegar na letra da lei, depois, se você quiser soltar o espaço de cada inciso, que você quer colocar uma por uma no seu caderno, beleza, e vou explicar. Algumas eu vou colocar no quadro, porque algumas merecem uma releitura constitucional ou um cuidado maior, perfeito? Então, a primeira delas está lá no inciso 1º, e o local do crime mantê-lo intacto até a chegada dos peritos criminais. Já está aí para vocês, não está? Então, eu vou manter o local intacto, preservar o local do crime até a chegada dos peritos criminais. Até bem pouco tempo atrás, eu me limitava, então, a explicar isso rapidamente. Eu vou pedir para vocês fazerem uma relação, que eu não vou explicar agora. Mas nós vamos fazer algumas relações aqui do 6º inciso 1º. Então você vai... Pessoal, é igual aqueles filmes, chega lá, isola o local inteiro? Nem sempre, né? Às vezes você chega, dependendo, na hora que chega no local, já está tudo mexido. Dependendo, o dente de ouro já foi embora. Às vezes já mudaram o cara até de lugar. Às vezes tem lugar que a polícia não entra. Que é isso, professor? Tem. Não tiver uma autorização, não entra em determinado lugar não, viu? Sobe lá não. Para subir vai precisar de uma força-tarefa, então morreu um corpo lá, você acha que desloca lá o policial, vai vem ver aqui esse sujeito. Teria que fazer isso, mas nem sempre faz. Às vezes a própria segurança tá, e às vezes demora, fala, agora pode vir. Não, às vezes o tempo, outras pessoas trabalham ali, mexem ali, trabalham de uma forma negativa que eu estou falando, tá? O efetivo pode não ser suficiente, vários fatores podem fazer com que isso não aconteça ou não aconteça de forma satisfatória. Mas seria muito importante manter realmente, preservar o local do crime. Porque você vai preservar o elemento à prova dali. E, logicamente, um local todo mexido faz com que o elemento à prova fique falho, o que facilita para a defesa depois. Olha, imagina só, o sujeito entra lá na cena do crime comendo um sanduíche de salsicha, um cachorro quente. Morde o cachorro quente, a salsicha cai dentro do cérebro, lá do sujeito que está com a cabeça aberta. Na hora da perícia, acharam a salsicha no cérebro da pessoa? Pô. Então, se você não tiver os cuidados, se os peritos não tiverem os cuidados ali, aquela prova fica o quê? Fica falha. Só que tem um grande problema aqui, que vai trazer muito questionamento, principalmente prático. Tem algo que vocês vão ter que saber, que chama-se cadeia de custódia. Audiência de custódia? Não. Essa cadeia de custódia é novidade. Que eu vou explicar lá em Teorias das Provas. Está lá no 158A e seguintes. Numa síntese muito apertada, a cadeia de custódia é o registro de toda a história cronológica da prova do vestígio. Cadeia de custódia é a exigência que se demonstre toda a historinha, desde o momento em que a prova e o vestígio é identificado como tal, é isolado, é transportado, é periciado e assim por diante. Essa cadeia de custódia já existia, mas na prática raramente. E você tinha uma portaria. O pacote anticrime introduziu a exigência da cadeia de custódia. Vamos ver como é que isso vai ficar. Porque hoje vários advogados estão alegando o quê? Quando chega a condenação do sujeito, ele fala prova ilícita porque quebrou a cadeia de custódia. Porque a história não ficou registrada. Ou porque algum dos momentos não foi obedecido. Ah, pessoal, então isso vai ser uma mão na roda para absolver um monte de gente. Mas vamos pensar do lado positivo. Vai ser uma mão na roda também, é uma forma de forçar o Estado a ter centrais de custódia, a ter mais serventuários, a ter mais peritos, a ter um número, a injetar mais dinheiro ali. Porque não era injetado, não, tá? Vou dar um pulinho muito rápido. Professor, mas o que isso tem a ver com dirigir-se ao local do prova, providenciando que não se altere o estado de conservação das coisas, mantê-lo intacto até a chegada dos peritos? Olha só comigo, rapidinho.
Olha, só para demonstrar, eu vou voltar nisso na aula de provas, mas eu quero que vocês comecem a conhecer isso aqui. Novidade. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas, para rastrear sua posse e manuseio, desde o conhecimento até o momento em que é julgado? Fora. Isso tudo para a gente ver a ilicitude ou licitude daquele elemento. E olha só, o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local ou com procedimentos policiais de identificação. Então, uma das formas de se iniciar essa cadeia de custódia é com o 6º1. Está vendo no link que eu estou fazendo? Diligência é o local do crime e mantê-lo intacto. O que eu estou querendo frisar com vocês é que mantê-lo intacto, isolar, está ganhando uma roupagem muito mais densa do que há pouco tempo atrás. Porque agora o Código de Processo Penal era só uma portaria, o Código de Processo Penal grita que uma das formas de se iniciar a cadeia de custódia, que é a cadeia de toda a historinha da prova, do elemento, do vestígio, é o isolamento do local. E, logicamente, se o isolamento for muito ruim ou negativo, essa cadeia de custódia vai ficar prejudicada. Então vai ter que se dar mais atenção a isso, senão daqui a pouco todo mundo vai alegar que a prova é ilícita, porque foi quebrada a cadeia porque a cadeia não foi obedecida. A pessoa, mas isso é um absurdo, vários bandidos vão ficar na rua. Por outro lado, também é um absurdo o Estado, tá? Não dar os meios necessários para que vocês trabalhem e para que todo mundo trabalhe. Só para ter ideia da importância dessa cadeia de custódia, olha aqui. Né? A cadeia de custódia compreende o rastreamento. Uma das suas etapas, isolamento. Olha se não está lá no 6º1. Ato de evitar que se aldere o estado das coisas. Então a gente falava em isolamento muito rapidamente no 6º1, hoje a gente fala várias vezes sobre isso. Com isso que foi introduzido pelo pacote anticrime. Então olha que interessante aí, hoje nós temos muito mais coisas nesse detalhe. E olha que importante, 158C, que pode cobrar até lá em penal. Ó, é proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de qualquer vestígio do local de crime antes da liberação pelo perito. Hoje é crime de fraude processual. Tá gritando isso aqui. Então não estou estudando a fundo o 158, não, só estou fazendo um link com vocês. Ver 158, ver cadeia de custódia. Eu estou estudando só falando assim, ó, um dos deveres, uma das diligências a serem cumpridas pela autoridade policial, qual é? Ir ao local do crime e mantê-lo intacto. Eu explicava assim, falava, gente, isso é importantíssimo para manter a qualidade do acervo probatório. Isso é importantíssimo porque se o local for preservado, logicamente as provas vão ser mais robustas. Né? O que eu fiz aqui, meu Deus? As provas vão ser mais robustas. Fui lá no 800, então, pronto, já vim aqui melhor. Lá atrás. Agora, eu não posso me limitar a dizer isso com vocês, mas eu tenho que dizer, gente, tem que fazer uma relação do inciso 1º com a cadeia de custódia. Porque o isolamento do local hoje é o pontapé inicial da cadeia de custódia. É uma das fases da cadeia de custódia. E, inclusive, mexeu ali, antes da chegada dos peritos, comete crime de fraude processual. Viu o link que eu fiz, gente? Só isso. Não estou estudando a fundo cadeia de custódia, não, tá? Quem me chamou? Uhum. Vai ser da PM de manter o local até a chegada dos peritos. Tá? Se não mantiverem, aí nós vamos ver o argumento no caso concreto, se estariam cometendo crime. Nós, logicamente, vão alegar, como é que eu mantive? Tinha 200 camaradas aqui, eu estava em risco. Aí vai depender do caso concreto para ele poder defender. Mas quem forçou isso aí? Também. Então tem que, hoje em dia, está se tornando uma exigência que era mencionada en passant, agora mais gravemente. Mas na prática tudo vai depender do lugar. Tem lugar que ninguém nem vai lá, né, gente? Será que eles vão ficar preocupados de discutir prova e lista porque morreu um sujeito que não interessa, se for gente importante? Infelizmente, a gente sabe disso, que morre gente toda hora em vários lugares, ninguém nem vai lá, né? Quando vai, depende do dia que vai, mano. Isso aí. Lógico que não é no Brasil que eu estou falando, não, tá, gente? Antes que eu estou falando é Finlândia, tá? Antes que alguém me interprete mal, viu, gente? Estou dando um exemplo no direito finlandês. Se vocês não estudam direito finlandês, o problema é seu, que não sabem. Porque eu estudo a fundo o direito finlandês, há muito tempo. Entendeu? Lá nos morros, na Finlândia, acontece muita coisa. Tá?
Gente, mas realmente tem que se dar, tem que dar a vocês, tem que dar a todo mundo que vai trabalhar aí, meios para trabalhar. 2. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato depois de liberados pelos peritos. Objeto, como é que pode cobrar isso numa prova fechadinha mais simples? Ah, professor, só instrumentos do crime? Não, gente, qualquer objeto, não é só instrumento. Como assim? Não entendi. Eu criei um exemplo uma vez ridículo, mas eu vou usá-lo. Eu gostei dele. Imagine que eu, ladrão, vá pular o muro da casa cheio de caco de vidro. Sabe que esse caco pontudo? Chama ofendículo, né? Alguém sabia desse nome? Lá no direito penal, chamados de ofendículos. E na hora que eu pulei, peguei o que eu queria, na hora que eu estava voltando, até beber água, pulei de volta, o caco no meu bolso. Tá? No bolso. E rasgou o bolso da minha calça, que ficou lá de pendurado. Por azar, eu tinha feito um McLanche infeliz, né? E tinha pagado ali com o cartão de débito e pedi a minha via. E botei nesse bolso. Na hora que eu pulei, ficou no caco de vidro, meu bolso, com papelzinho do meu cartão. E que chegaram em mim. Aquilo foi o instrumento utilizado pelo crime? Não, gente, eu não usei o papel para poder furtar, usei para comer. Mas serve como um objeto para chegar no deslinde? Claro. Professor, ridículo seu exemplo, isso nunca acontece. Andam deixando a identidade. Tem ladrão que deixa a identidade. Assalto ao Banco Central. Já teve gente que deixa até. Então tem casos aí, então não precisa inventar. Isso foi mais light. Então, se o sujeito esqueceu a identidade no local do crime, esqueceu lá dentro do carro que ele furtou, tá? Aquilo não foi um instrumento utilizado, mas servirá como objeto. Beleza? Qualquer objeto e não somente instrumento. E só depois de liberado. Eu já vi uma provinha que falou assim, aprender objetos que tiverem relação com o fato antes de liberado pelos peritos. Sacanagem, né? Trocou a posse pelo antes. Colher todas as provas. Tá, ainda vou falar que para vocês vão manter como provas. Mas geralmente você não tem prova no inquérito. Você tem elemento. Ouvir o ofendido, ouvir a vítima. Claro que se for possível, né, gente? Homicídio. Se não for Chico Xavier, não vai ter jeito. Emanuel. Vamos ter que chamar ali. Né? Às vezes o sujeito está no hospital também, não está? O sujeito foi baleado, está passando mal, não tem jeito de ouvir naquele momento, está em coma. Mas como regra, ouvir o ofendido. Ouvir o indiciado. Aqui eu vou ter que trabalhar com vocês. Por que ouvir o indiciado eu tenho que trabalhar com vocês? Vocês já escutaram mais de uma vez o código usar a expressão indiciado. Só que o nosso código tem uma falha. Ele não te conta o que é indiciamento. Ele não te fala o que é o sujeito ser indiciado. E eu vou contar para vocês. O que é indiciado? É o mesmo que suspeito? É o mesmo que investigado? Embora o código erroneamente fale de indiciado solto ao vento, não é. O indiciamento, na verdade, o conceito de indiciamento está só no artigo 2º, parágrafo 6º, de uma lei que é a 12.830 de 2013. Que cuida da investigação criminal. Específica sobre investigação criminal. Ah, professor, pode cobrar para a gente o que é indiciamento? Pode, porque o código fala que é indiciado, o conceito está na doutrina, que vai estar próximo daqui. O que é indiciamento? O que é indiciar? Quem que indicia? Vamos lá. Ó, o indiciamento é um ato que só o delegado pratica. Ninguém mais indicia. É o ato por intermédio do qual o delegado formalmente atribui ao sujeito a provável autoria. Calma, professor. Atribuição provável e formal. Atribuição formal de provável autoria vai ficar mais bonitinho. Atribuição formal de provável autoria. Então, o delegado, e só ele... Oi? Tá bom? Atribuição formal de provável autoria. Como é que funciona isso, professor?
o delegado, é só ele mais ninguém, atribui ao sujeito a provável autoria. Como assim? De mero suspeito ele se torna provável autor. Vocês conseguem ver que aqui tem um degrau, não tem? Eu sou suspeito, ó. Quem está de casa não está vendo, mas vai ver que eu vou diminuir um pouquinho. Aqui eu sou mero suspeito. Aí eu subi um degrau da ferrada. Eu sou provável autor. Pode ser que nessa sala, em um determinado crime que aconteça aqui, todos nós, naquele momento inicial, sejamos suspeitos do crime. Mas que depois, a partir da análise da câmera de segurança, etc., tiraram todos vocês e ficou só o professor aqui como provável autor. Então é o ato por intermédio do qual o delegado e mais ninguém, formalmente, ele tem que fundamentar, ele tem que fazer uma análise técnico-jurídica, indicando a materialidade, a provável autoria, as circunstâncias do fato, e dizendo por que ele está elencando, apontando, indicando, indiciando o sujeito, e tirando ele do meio da galera. De mero suspeito se torna provável autor. Professor, por que você está falando tanto provável? Porque já caiu na prova de delegado, na última prova de delegado aqui em Minas Gerais, isso aqui, ó. Exigia que você soubesse que o indiciamento é um juízo de probabilidade e não de possibilidade. É um juízo de probabilidade. Que é muito diferente de falar assim, é possível que chova, é possível que chova, está no 50%. É provável, é algo que vai além de 50%. Então, o delegado, de forma fundamentada, motivada, não discricionária, tem que dizer por que de 10 suspeitos você virou o principal suspeito, digamos assim. Só nesse momento ele está te indiciando. Você passa a ser o indiciado. O problema, até que tranquilo com o conceito, gente, só delegado, fundamentadamente, dizendo por que ele te retira de mero suspeito, tornando como se fosse o principal suspeito, ou os principais suspeitos. Às vezes tem investigação, você já foi investigado e nem sabe. Será? Pode ser. Você também, professor? Pode. Imagine só que tem uma interceptação telefônica de um taxista, que sob suspeita de droga, beleza? E eu peguei aquele táxi. Peguei o táxi, achei bom para dar. Falei com o cara, vamos combinar um preço? Eu vendo táxi todo dia, cara. Aí você me traz, a gente fecha isso aqui. Beleza? Aí eu ligo para ele, aí fechou nosso esquema? Você fala, pô, peraí, escuta esse professor aí, o que está acontecendo? Que o cara está suspeito de tráfico de drogas. Depois fala, pô, descarta esse cara, não tem nada a ver, não. Ele vai só de táxi com ele mesmo. Pronto. Eu cheguei a ser suspeito um dia, 2, 3, pode ser. Todos nós, talvez, já possamos ter sido suspeitos, nem imaginando. Não, interceptação, outro tipo de investigação, e depois já vão descartando. Aí ele, quando eles começam a ver os movimentos dele, fala, não, esse cara aí, pode ser que ele tenha cometido o crime. Tranquilo? Então é o ato por intermédio do qual o delegado, só ele, mais ninguém, atribuir, né? Atribui ao sujeito, indica ao sujeito como provável autor. Só que como o nosso código é de 41, 42, por isso talvez você não entenda quando você lê o código, principalmente se for da área, em vários momentos ele fala assim, ouvir indiciado, o código parece sugerir que o indiciamento é automático. Como assim, professor? E o local do crime eu vi o indiciado. Parece que todo mundo já é indiciado. E era assim mesmo, porque a presunção era de culpa. Eu sei que está errado no código. O indiciamento pode demorar dias. Pode ser na hora, depende dos elementos. Mas como o código é daquela presunção de culpa, em vários momentos fala, ouviu indiciado. Vocês vão encontrar a palavra suspeito no código, são alterações mais recentes. Quase que ele devia falar assim, ouviu condenado, porque naquela época o sujeito já era condenado mesmo. Para você ter ideia, tem artigo do nosso código que fala assim, ouvi interrogatório do acusado. Lá no inquérito você fala, gente, não tem nem interrogatório, nem acusado ainda. Nós vamos ver isso em flagrante. Mas porque a presunção era de culpa. Mas corretamente o sujeito só passa a ser indiciado, saindo de mero suspeito ou investigado, a partir do momento que o delegado formalmente diz por que ele está galgando esse degrau da ferrada. Ficou claro? Perfeito? Então, ouvir o indiciado. Sabemos. Fazer uma perguntinha maldosa. Delegado não indiciou o sujeito. Tendo elementos para tanto. Pode o juiz indiciar? Gente, eu falei que de jeito nenhum, vocês não confiam em mim mesmo ainda nem.
Mas o que eu fiz é que as provas às vezes fazem, não é? Lembra? Quando eu falei delegado no arquivo, nem que chegar morto, estou falando a mesma coisa. Gente, pode o promotor? Acho que pode. Só o delegado. Agora, vou fazer outra pergunta. O promotor pode denunciar sem indiciamento? Pode? Claro que pode. Ele pode indiciar até sem inquérito, que é dispensável. Então a gente vai começando a raciocinar. Não é o perfil de nossas perguntas, mas muitas vezes é o perfil de suas dúvidas quando está estudando sozinho. Então, às vezes, eu vou um pouquinho além, não porque vai cair na prova, é para você não gastar tempo estudando, já estou respondendo. Se essa dúvida surgiu, já está respondida. E na hora que você está estudando, às vezes chega a dúvida. Você está lá, sabadão, estudando a disciplina que você mais gosta, processo penal, tô brincando, aí você chega lá e fala assim, hoje vai estudar. Aí fala assim, o professor falou que é só delegado, mas e se ele não fizer, hein? Ah, será que... Aí pronto, você já fica. Será que o juiz pode? Será que o promotor não pode? Ah, será que eu devo? Será que eu vou mandar no grupo só para todo mundo ficar doido? Aí você manda também. É igual quando você guarda uma música na cabeça bem chata. Sabe? Se você não contar para os outros, não tem graça. Igual eu estou com a música do Wesley Safadão na cabeça aqui agora. Só de nome. Eu falei só de nome. Rio Pardo de Minas, qual é que tá... Qual é que tá falando que a cidade não tinha delegado, né, gente? Gente, isso é... Ó, mas assim, dá o segmento possivelmente, mas não precisa indiciar, tá? Indiciar, o nome técnico de indiciamento é só o delegado. Agora, se ele não indiciou porque não tem o delegado, porque não está lá, porque não fez, porque está com preguiça, porque estava mal intencionado, porque estava prevaricando, seja o motivo que for, pouco importa. Porque ele entende que não era para indiciar, a denúncia pode acontecer, porque ela pode acontecer até sem inquérito. Agora eu aproveitei só para lembrar, gente, a coisa é tão... Hoje a realidade é tão grande essa de muitas vezes não ter delegado, que vocês vão ver. A própria Lei Maria da Penha, recentemente alterada, incluiu lá no 12C, lei que vamos trabalhar um pouquinho, que o afastamento do sujeito ofensor do lar pode ser feito pelo juiz, se não tiver juiz pelo delegado, e vem assim, se não tiver delegado até pelo agente policial. Novidade introduzida na 12C, sabendo da realidade. Então, aproveitei a pergunta e fiz um ensejo com a Lei Maria da Penha, que é uma realidade. E tem leis que acompanham a realidade, tem leis que não, que são mais antigas, tá? Então, lá na Lei Maria da Penha, lá no 12C, vem dizendo que pode o delegado determinar, é possível determinar o afastamento do lar numa situação específica de risco à integridade física ou psicológica. Essa psicológica foi incluída agora, em 2021. Violência psicológica. E neste caso, se não tiver delegado, se não tiver juiz é o delegado, se não tiver delegado, pode até ser o agente policial. Logicamente, quando não é o delegado que determina, quando não é o juiz, perdão, que determina, seja o delegado, seja o agente policial, eles têm que comunicar ao juiz que fizeram. E o juiz mantém a decisão ou revoga. Vamos estudar isso em Maria da Penha, mas aproveitei para mostrar. Para a gente fazer uma pergunta, já aproveita e trabalha um pouquinho mais. Ficou claro ouvir o indiciado? Sim. Ótimo. Vamos ver. Proceder a reconhecimento de pessoas, coisas e acariações. O que é isso? São meios de prova que a gente chama. Só para não ficar vago, reconhecimento de pessoas ou de um objeto. Aquele procedimento de reconhecer se o sujeito era aquele que estava no local do crime. E a acariação é colocar cara a cara, face a face, tete a tete, olhos nos olhos. Sujeitos que, porventura, tenham alguma divergência relevante. Então, imagina que o delegado escuta um testemunho e fala assim, eu vi André lá. A outra testemunha fala assim, eu vi André lá na outra... Não, eu vi André em outro lugar. Fala assim, Mineirinho é guai. Então tá errado. Como é que eu posso estar nos dois lugares ao mesmo tempo? Uma das vai colocar cara a cara as testemunhas. Só que o procedimento da acariação e o procedimento do reconhecimento são estudados só lá em meios de prova. A pessoa já quer ler. Reconhecimento está no 226 até o 228. Tá? E a acariação está lá no 229, 230. Já na parte de meios de prova. Mas só para não ficar tão vago. Então ele pode fazer esse reconhecimento ou mesmo a acariação. Determinar, olha o inciso 7º, que se proceda a exame de corpo de delito e qualquer outra perícia. Só ia falar, o delegado pode mandar fazer perícia. Só um detalhe para vocês não se enganarem. Já quero colocar isso para vocês. O que é importante aqui? Até para quem é da área.
Exame de corpo de delito não é necessariamente exame no corpo da vítima. Muita gente, inclusive da área do direito, vacila nisso aqui. Então, professor, o senhor falou que pode ir fazer alguma perícia, inclusive um exame de corpo de delito. O que é exame de corpo de delito? A gente estuda lá nos meios de prova. É o exame realizado, que letra linda, no conjunto. Corpo é no sentido de conjunto. Vou dar exemplo. No conjunto de vestígios deixados pelo crime. Professor, eu jurava que exame de corpo de delito era no corpo da pessoa. Não necessariamente. Então imagine o seguinte, vou dar 2 exemplos, você nunca mais errar isso. A maior parte das pessoas erra. Exame de corpo de delito, eu achei que era no corpo da pessoa. Pode ser, mas não necessariamente. Imagine que eu entre numa discussão, que eu estou num determinado lugar, vamos pensar assim, lá no interiorzão, entro numa briga corporal com o sujeito, ok? O sujeito pega a minha cabeça, passa meu cabelo naquelas paredes chapiscadas, sabe? Conhece a parede chapiscada, galera? Machuca. E aí naquela parede fica pregado, arrancou um tampão aqui, e ficou pregado aqui, chumaço de cabelo fedorento, preto com sangue agarrado ali. Eu fui embora, corri por algum motivo. Não me encontraram para fazer. Acha, o exame naquele cabelo ensanguentado, já ressecado, fedorento. Se alguém tiver conosco, a área é penal, né? Aqui não é, vamos ensinar a plantar um canteiro de girassol. Não, vocês vão encontrar daqui para pior, viu? Aí o sangue ressecado. Aquilo ali é um exame de corpo de delito? É. Aquilo é um vestígio deixado pelo crime? É. Então eu pergunto, o caso de Elisa Samúdio teve corpo de delito? A maioria das pessoas é tendenciosa a dizer que não, porque não teve o corpo dela, mas teve corpo de delito. Examinaram alguns vestígios? Mancha de sangue no banco, lá do menor envolvido, cachorro, local do crime, entre outros. Agora, o exame de corpo de delito realizado exatamente no corpo do sujeito que já morreu, aí é o exame cadavérico. Chamados por alguns de autópsia ou autopsia, mas eu acho que o mais correto é necrópsia ou necropsia. Porque critica-se que a autópsia é o sujeito fazendo o exame dele mesmo. Então, exame de corpo de delito é um exame em qualquer vestígio deixado por um crime. E não necessariamente no corpo da pessoa. Se for no corpo do morto, recebe um nome específico. Exame cadavérico. Exame necropsia ou autópsia ou autopsia. Mas a gente tem mania de achar que exame de corpo de delito é só exame no corpo da pessoa. Tranquilo? É um exame realizado em qualquer vestígio deixado pelo crime. Não necessariamente vestígio que o corpo deixou. Os vestígios podem... Então eu errei, gente. Exame realizado no conjunto de vestígios deixados pelo crime. Falei uma coisa, escrevi outra. Obrigado. Vamos corrigir? Não necessariamente no corpo da pessoa. Isso que eu queria ter colocado aqui. Tá? Deixados pelo crime. Não necessariamente no corpo. Porque tem crime que nem tem corpo de pessoa. Vou dar um exemplo. Já que errei, agora estou devendo mais um exemplo. Aí a minha dívida. Imagine o seguinte, que você tenha adentrado em uma residência para furtar. Tá? E que você rompeu um obstáculo. Obrigado aí pela... Você rompeu um obstáculo. Você cerrou as grades da casa. Furto com rompimento de obstáculo, portanto, um furto mais grave, chamado de qualificado. Beleza? Vou só chamado de qualificado. Ótimo. Para que você seja punido por furto qualificado, e não só por furto simples, tem que provar que você rompeu o obstáculo. Que a presunção é de inocência. Se provar só que eu furtei, eu fico no furto simples. Então vai ter que demonstrar ao acusador que aquele obstáculo foi rompido. Vai fazer uma perícia. E demonstrar que aquilo foi, vai ter que ser um exame de corpo de delito. Para demonstrar que realmente foi rompido aquele obstáculo. Porque se você, acusador, não provar, eu vou falar, meu cliente não pode responder por furto qualificado. A qualificadora não está provada, só fica no simples.
Então não tem o corpo de pessoa, teve um vestígio deixado pelo crime, as barras de ferro da grade da sua casa cerradas. O exame de corpo de delito, lá na teoria das provas, vamos ver que ele divide-se em direto e indireto. O direto é realizado no vestígio, o indireto é quando todos os vestígios desaparecem e a prova testemunhal. Deu para só para quebrar esse tabu, gente? Exame de corpo de delito é uma perícia. E para finalizar, por que é uma perícia? Porque vem determinar, se for o caso que se proceda a exame de corpo de delito e qualquer outra perícia. Fechamos aqui. Vamos fechar o bloquinho a pedido ali para a gente não passar muito tempo. E eu volto agora mesmo com outras diligências. Tranquilo?